bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gork e hoje nós vamos falar sobre duas raças alemãs incríveis, o Doberman e o Pastor Alemão. Duas raças muito resistentes, extremamente adaptáveis aos mais diferentes tipos de ambiente, têm a função da guarda em evidência, porém são cães de companhia também, extremamente apaixonados, ligados aos seus tutores e sempre com aquele desejo de aprender mais e agradar o seu tutor. Então a gente tem muita coisa legal para falar nesse vídeo sobre essas duas raças. Eu sugiro que você assista até o fim. Também vamos desmistificar os mitos em relação ao Doberman, né? A questão da cabeça lá, que todo... mas a cabeça pressiona o crânio e aí dá dor de cabeça, ele avança no próprio dono, extremamente desequilibrado. De onde que surgiu esse tipo de coisa? O Doberman veio do Pinscher, o Pinscher veio do Doberman, que foi o primeiro nessa história. Então assiste até o fim para poder saber sobre tudo isso. E se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva, porque a gente tá falando tudo sobre o universo do cão de grande porte, sem precisar de muita brutalidade, comparação de raças e afins. Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo. Deixa seu oi aí nos comentários e conta como é que tá o seu cão pra gente, porque o relato de vocês enriquece esse vídeo. Vamos lá? Vou dizer, são as comparações físicas entre o Doberman e o Pastor Alemão, tá? O Doberman ele tem uma altura na cernilha de 61 a 71 centímetros, enquanto o Pastor Alemão de 56 a 66. O peso do Doberman varia entre 31 kg a 45 kg, enquanto o do Pastor Alemão de 23 a 45 kg. Mas existem algumas diferenças notáveis que vocês me mandam também de pastores alemães que pesam 50 quilos e não estão com sobrepeso, né? Tudo depende do tamanho do cão. Em relação à expectativa de vida, é um dado que eu não gosto, mas eu sempre trago para vocês, de acordo com a KC, de 10 a 12 anos um Doberman e de 7 a 10 anos um pastor alemão. Ambos são muito bons com crianças da casa, outros animais com supervisão, lembrando que você sempre precisa socializar desde cedo para que seu cão tenha maior receptividade a outros animais, mas sabendo que mesmo que esteja extremamente dócil, é bom supervisionar pela capacidade que eles têm de fazer estraguinhos por aí. O pelo, essa diferença é muito grande, né? O pelo do Doberman é pelo curto, então para pessoas, por exemplo, que querem uma manutenção menor de banho e tudo, o Doberman tem esse pelo curto e a escovação ela é mais ocasional. Enquanto o Pastor Alemão tem pelo médio a longo e a escovação ela tem que ser semanal. Eu vou dizer que passar Fulminator 3 vezes por semana é o mínimo, tá? Apesar disso, as duas raças perdem pelo ano inteiro, tá bom? Cai mesmo. A diferença é que um é menorzinho e o outro é maiorzinho, mas vai cair. Nível de atividade, são raças ativas, raças que precisam de estimulação física e mental. 1 a 2 horas de exercício por dia seria o ideal, tá bom? Latido numa escala de 0 a 5, médio para as duas raças. 3. Utilizam a comunicação, os latidos, como parte da função de proteção também, para avisar coisas. Vamos falar um pouco sobre a questão de história. O Pastor Alemão, eu sempre falo aqui para vocês, e se você quer uma história completa da raça do Pastor Alemão, clica aqui em cima e assiste, afinal de contas esse é um canal de Pastor Alemão. Mas hoje eu vou focar no Doberman, né? A gente tem a história lá da Alemanha e tem uma frase do Mark Twain que é fantástica, que ele pergunta qual que é a diferença entre um cobrador de impostos e um taxidermista. A diferença é que o taxidermista arranca só a pele do animal, né? Que faz aqueles animais empalhados. Os cobradores de impostos são seres abjetos, né? São o pior da humanidade. Você imagina você explorar os seres humanos em momentos de fragilidade, quando não tem dinheiro, tem que pagar os impostos. Então ele falou, eu preciso de um cão de guarda. Decidiu então criar o Doberman. Só que o Doberman não era o que a gente conhece hoje, tá? Eles fizeram muitos experimentos, mas experimentos assim, até um pouco suspeitos. Foram 10 anos para poder chegar em algo semelhante. Ele acabou falecendo, o Doberman. Outra pessoa assumiu isso, que o nome dele eu vou pôr aqui, o Otto, e chegou no Doberman que a gente conhece hoje. Ele é um cão de bom tamanho, muito forte, resistente e extremamente inteligente. Está lá no ranking das 5 raças mais inteligentes do mundo. São predispostos a algumas condições de saúde, como por exemplo doenças cardíacas, câncer e obesidade. Então é muito necessário ter esse cuidado com o controle de peso, atividade física com esse cão. Em relação a doenças cardíacas, também está sempre monitorando isso. No caso do Pastor Alemão, a gente não tem essa tendência tão notável a doenças cardíacas, mas em compensação o Pastor Alemão é mais suscetível a, por exemplo, alergia, uma alergia a uma proteína, ou problemas articulares como as displasias, tá bom? E doenças genéticas também, que podem ocorrer nos Dobermans em relação à coluna. Agora vamos continuar falando sobre os mitos. Dobermans são experimentos de nazistas? Não.
Mas os Dobermans trabalharam na Segunda Guerra Mundial. E quando a guerra acabou, muitos foram sacrificados para não chegar na mão de outras pessoas. Muitos morreram de fome, outros foram abandonados porque seus tutores não tinham mais como assumir, porque era uma situação pós-guerra. Mas eles trabalharam, ajudavam os militares, sim, durante a guerra, assim como o pastor alemão. A questão do cérebro comprimido do Doberman, existe essa questão? Sim ou não? Muitas pessoas falam que o Doberman pode enlouquecer em algum momento, ficar agressivo e morder seu tutor. Isso é muito improvável que aconteça. Existe uma predisposição, algum estudo científico que diga que Dobermans têm esse problema. No entanto, existe uma condição de saúde grave chamada siringomieligia, que faz com que o líquido se acumule próximo ao topo da coluna, base do cérebro nos cães. Isso afeta principalmente o Cavalier King, tá? Os primeiros sintomas são desconforto e dor no pescoço. À medida que a doença progride, mudanças comportamentais surgem e também aversão ao toque humano. No entanto, isso não é conhecido por afetar Dobermans, mas eu trago fonte para vocês porque isso é ciência. Existem algumas explicações possíveis para esse mito, no entanto, que podem estar menos particularmente enraizadas na realidade. Isso tem a ver com outras duas condições de saúde. A primeira condição de saúde é o transtorno compulsivo canino. Até 28% dos Dobermans podem ser afetados, que são aqueles comportamentos repetitivos que não fazem sentido algum, como, por exemplo, o cão ficar se lambendo até ferir, ou ficar rodando atrás do seu próprio rabo. Em raras ocasiões, os Dobermans afetados vão mostrar alguns problemas de agressão autodirigida, como atacar as próprias pernas ou cauda. No entanto, eles não são conhecidos por exibirem agressividade em relação aos outros devido a esse tipo de transtorno, e nenhum estudo mostra isso. Hipotireoidismo. A segunda explicação possível para esse mito pode ser o hipotireoidismo, que é uma condição que a tireoide não está produzindo hormônio suficiente. A gente sabe que qualquer mudança hormonal causa mudança de comportamento, isso acontece até com nós seres humanos, né? Desenvolvem cães, elas ali entre 4 e 10 anos. Os sintomas podem incluir um ganho de peso, perda de pelo, intolerância ao exercício, uma diminuição do apetite e problemas de comportamento. O interessante aqui é que normalmente os problemas de comportamento com esse distúrbio são perceptíveis antes que os sintomas físicos apareçam. A fonte está aqui para vocês. O problema de comportamento associado ao hipotireoidismo em Doberman geralmente começa com comportamentos semelhantes ao transtorno que eu falei anteriormente, mas podem evoluir para uma ansiedade, para um medo, tá? Esse comportamento anormal pode ser intermitente e errático, evoluindo para agressão. Então é possível que cães que sofrem de hipotireoidismo não tratado podem se tornar agressivos, ok? No entanto, o hipotireoidismo é super tratável. Agora deixa eu te falar um pouco sobre estatísticas de mordidas de Doberman, só para parar com essas fofocaiadas todas. De acordo com um estudo feito sobre mortes de mordidas de cães, adoro trazer dados que chocam tudo aquilo que as pessoas imaginam. Conforme relatado ao Centro de Controle de Prevenção de Doenças no período de 13 anos, isso é muita coisa, entre 2005 e 2017, houve um total de 433 pessoas mortas por mordidas de cães, tá? Nos Estados Unidos. Dessas, apenas 6 mortes foram atribuídas a Doberman, o que equivale a 1,4%, isso é pouco. Então, é a raça, 11ª raça no ranking, responsável por uma fatalidade. Mais mortes foram atribuídas, por exemplo, a um labrador e a um husky. Olha que louco. Das raças responsáveis por morte no ranking, em primeiro lugar está o Pitbull, com 284 mortes, isso equivale a 65%. Rottweiler, 45 mortes, 10%. Pastor alemão em terceiro, 20 mortes, 4%. Bulldog americano, 15 mortes, 3%. O Mastiff, 14 mortes, 3%. Husky, 13 mortes, 3%. Labrador, 9 mortes, 2%. O Boxer e depois o Doberman. Então não existe essa questão aí, Doberman ser a raça mais sanguinária dos cães de guarda, tá bom? De acordo com o American Veterinary Medical Association, metade das lesões resultantes de mordidas de cães acontecem com crianças de 5 a 9 anos de idade. As 3 pessoas mais mordidas foram crianças, idosos e funcionários do correio. Tá? Então não tem nenhum aqui de Doberman atacando o próprio Doberman, igual as pessoas gostam de sugerir. Importante a gente esclarecer esses mitos. Eu passei uma parte do vídeo provavelmente falando sobre isso, porque muitas pessoas às vezes deixam de ter um Doberman por causa desse tipo de coisa. E não tem embasamento para isso. Não existe nada cientificamente falando que embasa esse tipo de coisa. Então a gente precisa esclarecer. Eu sinto que é a minha função, porque comparação de raça genérica é o que mais vocês vão ver aqui no YouTube. Mas eu quero que uma pessoa que está em dúvida saiba todas as variáveis e tenha esclarecido todas as suas dúvidas para fazer uma boa escolha. Então por isso que eu dediquei boa parte desse vídeo para falar sobre essa questão dos mitos do Doberman, que eu acho que é o que impede muita gente de ter. O Doberman e o pastor alemão, seja qual raça você escolher, a persona dela é a mesma, tá?
Uma pessoa que gosta de cães de guarda, uma pessoa que gosta de ser ativa, que gosta de fazer exercícios físicos, uma pessoa que gosta de interagir com um cão, ensinar truques para um cão, treinar um cão, correr com ele. As duas raças servem muito bem para esses dois tipos de pessoa. As diferenças aqui são muito pontuais, algumas predisposições de saúde, uma expectativa de vida, um cuidado menor que você vai precisar ter com banho, talvez, na questão do Doberman. Você vai precisar ter um cuidado maior de alergias com o pastor alemão. E são escolhas assim. E é por isso também que eu trouxe essas diferenças para você poder ponderar aquilo que é melhor para você. E visitar os canis, procurar saber sobre o temperamento dos pais, ver os filhotes na ninhada, como eles se comportam, tudo isso faz muita diferença na hora de uma decisão. Mas é importante ter esses dados. Então, se ficou qualquer dúvida no que eu falei, pode escrever aqui nos comentários que a gente responde todos vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, @wolfclan_oficial, e também siga a gente no TikTok, @wolfclanbrasil. Próximo vídeo vamos estar aí com mais informações. Um beijo para todos e até a próxima.